Olá, seguidores. Vamos para mais um vídeo de Mana 11, o hedge fund da Manati. No caso, segue dando um show aqui no rendimento, mesmo com uma inflação muito baixa, né? No entanto, é importante que nós seguimos acompanhando de perto como é que está o consumo de reservas, para saber até quanto que esse patamar de 11 centavos ele é sustentável. Aqui é o Thiago PS, esse canal fica esperto. Pois bem, então aqui, começando o estudo do vídeo de hoje pela DRE. Então, aqui em julho, eles geraram menos do que distribuíram, tá? Aqui os gestores colocaram apenas 10 centavos, no entanto, eles arredondam esse número, né? Que um costume chato, né? Aqui em fundo base 10 tem que ir em três dígitos depois da vírgula. Enfim, deixa eu pegar aqui mais exatamente quanto que seria esse resultado aqui no mês de julho. São 3,8 milhões de reais dividido por, pegar aqui a quantidade de cotas, 37 milhões de cotas, então daria 10,3 centavos aqui no mês de julho. Então precisaram pegar aqui 0,7 centavo para completar o rendimento. A causa do resultado não ter sido tão forte como nos meses anteriores, obviamente está aqui na linha correção monetária, né? Dentro previsto por causa da inflação mais fraca. Então, agora aqui a gente tem que se debruçar mais sobre essa linha, né? Então, aqui um ponto importante, notem que fundo é bem fácil a gente ver que ele tem 2 meses de defasagem do IPCA. Note que no mês de abril teve um resultado muito mais forte, quase 5 vezes mais do que o valor de julho, por conta de ter pego o IPCA de 2 meses atrás, no caso fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025 a gente teve o IPCA de, vou pegar aqui GPM, GPCA, IPCA de 1,31%, que acabou se refletindo no mês de abril. Então, como temos uma defasagem de 2 meses, agora em julho a gente está pegando o IPCA de maio. No caso foi esse 0,26. Está bem abaixo do que é a média do aqui que a gente está acostumado no Brasil, né? Até parece país de primeiro mundo. Ok, mas um fato importante aqui é que notem que esse é o primeiro IPCA mais fraco de uma sequência de IPCAs mais contidos, né? Você ainda tem o 0,24 de junho, 0,26 de julho e ainda a provável deflação que a gente vai ter no mês de agosto, para então voltar à inflação mais alta aqui em setembro, que se reflete apenas em novembro. Então, é importante aqui que a gente vai ter mais 3 meses com essa linha aqui, não ajudando tanto assim no resultado. Então, esse aqui pode ser um ponto de atenção, né? A gente tem que analisar se as reservas que o fundo fez aqui no mês anteriores vão ser suficientes para manter esse rendimento em 11 centavos. Aqui eu não sei se o relatório ele informa essa questão das reservas. Eu até cheguei a pesquisar aqui no documento por reserva, lucro acumulado, mas não achei. Eu também não vou ler ele todo de novo, tá? Porque é um relatório bem grandinho. Mas enfim, olhando aqui a formação de reservas em meses anteriores, como por exemplo aqui em abril. Abril ele só aqui nesse mês foram 4 centavos guardados. Já que em maio teve mais 1 centavo. Em junho ele ficou aqui mais ou menos no 0 a 0, né, na distribuição e começou a consumir aqui em julho. Então, aqui eu tenho a seguinte impressão: apenas com o resultado aqui acumulado no mês de abril, talvez seja suficiente para eles conseguirem manter esse rendimento aqui na faixa dos 11 centavos. Eu não acredito que a reserva existe para manter esse valor. Agora fica a dúvida se eles vão usar toda essa reserva agora em 2025. Tem algumas gestoras que eu tenho certeza que não fariam isso, não iriam
queimar a reserva no momento de baixo do mercado. Com 15% Selic, é praticamente impossível de fazer emissão, né? Não tem essa menor chance. Mas aqui a Manati ela tem se mostrado não querer segurar tanto o rendimento, o resultado do cotista, né? Praticamente o contrário do Itaú, que está numa ponduragem que está me irritando, tá? Estão bem chatos lá no tanto no hedge fund quanto no fundo de papel deles. Mas enfim, no momento que estou gravando, a na 11 está por volta dos 8,70, com um rendimento de 11 centavos. A gente tem um dividend yield excelente, né? 1,26, um valor muito alto. Existe possibilidade de cair para 10 centavos, o que aí, deixa eu calcular aqui, é, daria 1,14, 1,15. Então não seria mais um rendimento assim tão bom, né? Um rendimento que nem tão ganha tanto assim da Selic. Mas de qualquer forma, acho que tudo bem, tá? Ter um deslize aqui de um rendimento de 10 centavos. Pode até servir como possibilidade de compra caso o mercado dê um movimento exagerado. Tanto como a inflação voltando ao normal, igual tá sendo projetado aqui para setembro, e com a Selic ainda em 15% por algum tempo, acredito que a Mana 11 deve em algum momento voltar a pagar esses 11 centavos. Então, não me preocupa se tiver aqui um pequeno escorregão no rendimento. Acho que é muito importante também a gente verificar como é que estão os investimentos em desenvolvimento. Você tem que tomar cuidado aqui para ver se eles não estão aumentando, porque se aumentar demais, pode acabar comprometendo o resultado recorrente do fundo, né? Então aqui temos 9,6% do PL. Deixa eu pegar aqui um relatório antigo para ver se eles não fizeram aqui um novo investimento nesses empreendimentos que eles estão fazendo. Aqui eu tenho uma visão positiva sobre essa parcela da carteira de desenvolvimento, tá? Principalmente que eles estão investindo lá em Santa Catarina, estado que está crescendo demais, tem uma demanda muito grande pelo brasileiro, e um fluxo muito alto de pessoas de alta renda indo lá para essa região, né? Então, é positivo essa questão dos investimentos lá. Entanto, me preocupa esse crescimento, né? Pode acabar diminuindo a capacidade de geração de caixa para o curto prazo. Então, o lado imediatista pode até achar ruim, mas para o médio e longo prazo é positivo. Então, note aqui, detalhamento do de corporação, sendo que de 6,1% no PL para 9,6%. Então, aqui o fundo está quase 10% da sua alocação sem gerar resultado recorrente, né? Então, que a gente teve um aumento. Detalhe que acho que olhando aqui por esse gráfico de alocação, ele não informa esquecimento em incorporação, né? Tá aqui no se mantendo estável, esse verde aqui mais escuro. Enfim, tem aqui, ou será se esse incorporação seria esse menorzinho aqui? Enfim, tá meio mal contado esse caso aqui, mas pegando aquele valor ali, parece que está sim aumentando os aportes em desenvolvimento. Então, é bom ficar de olho aqui novamente. É, pode ter uma queda aqui para os 10 centavos. Não é esse o cenário que eu trabalho atualmente. Ainda acredito que vai manter os 11 centavos. Mas enfim, não seja pego de surpresa se acontecer, é por conta dos investimentos em incorporação, em desenvolvimento. Ah, então, falando aqui bem brevemente sobre os fundamentos, já está com um pouco de. Falei demais aqui sobre o resultado, mas enfim, tem outros vídeos aqui no canal que eu detalho com mais profundidade os fundamentos. Mas Kima na onça, eu praticamente considero ele como um fundo de papel, e a gente tem 72,5% em crédito estruturado, ou seja, em crédito, e dessa parcela em FIIs, que é 14%, acho que metade está em investimento em fundos de papel, então praticamente cerca de 80% seria
estaria em crédito, né? Então, quase um fundo de papel mesmo. A parcela é investida em FIIs, eu nem dou muita importância, acho que presto mais atenção aqui esse estoque de corporação. Agora que estou vendo aqui, eles colocaram uma exposição máxima, né? Eles colocam aqui exposição máxima 15% do PL em corporação. Então tem mais espaço aqui para subir, né? Essa exposição. Ainda sobre a questão de fundamentos, aqui no book de crédito, um ponto bem positivo é que o gestor ele faz a própria estruturação dos créditos. Aqui a maioria deles tem o LTV baixo, o LTV legal. Aqui não tem nenhum empreendimento que esteja sabendo de algo mais crítico aqui, algo que preocupe, aqui uma questão de risco de crédito. Com relação aos dados básicos, exposição aqui por indexador, taxa média, esse aqui não vou ficar falando isso, sabe? Esse aqui basta vocês lerem, também tem outros influenciadores que basicamente fazem uma leitura de relatório, né? Prefiro ficar aqui em um pouco mais a fundo. Então é isso, tem aqui essa parcela também em desenvolvimento. A maioria deles está em Santa Catarina, como eu disse. A única coisa chata seria esse prazo de entrega, né? Que teria para apenas 2028, 2027. Então a gente está falando aqui no mínimo de uma espera de 2 anos para ter o retorno. Isso se eles não fizerem igual o pessoal da RBR fez num projeto de desenvolvimento deles. Pegou, entrou desde o começo, mas aí quando estava um pouco mais adiantada as obras e vendas, fez uma venda já com lucro, né? Já que com a diminuição, com o avanço das obras e de vendas, diminui bastante o risco, a gente consegue vender participação com um belo lucro mesmo com as obras não terem terminado. Então é isso sobre a parte de desenvolvimento. Então, acho que concluindo, acho que sigo muito otimista com Manaus, tá? Uma fundo que está entregando muito, uma gestora para cotista. Então, mais um fundo de gestora pequena que dando um show em gestoras muito maiores, né? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.